Olá pessoal, aqui é o professor Fernando e vamos continuar com nossa aula de matemática básica. Nossa aula de hoje é sobre juros simples. Primeiro vamos ver aqui algumas situações do dia a dia que remetem à ideia de juros. Por exemplo, você pega um empréstimo ao banco. Então no final de um prazo você vai devolver ao banco o que você pegou emprestado, mais os juros, que é como se fosse o aluguel pelo dinheiro, né? Também outra situação, né, que a gente nunca passou por isso. Atrasou a conta, né, seja ela de luz, telefone, o que que seja. E aí você é obrigado, né, a pagar o valor da conta acrescido de juros. Se você tem uma caderneta de poupança, aí nesse caso você empresta o dinheiro ao banco e o banco vai lhe pagar por ter a posse desse dinheiro, vai pagar um aluguel, vamos dizer assim, né, que nem na situação anterior, e esse aluguel são os juros, né, no caso você receberá os juros. Outra situação é você ultrapassou o limite do cheque especial, então você terminou utilizando o dinheiro que é do banco, uma espécie de empréstimo. Então, como esse dinheiro não é seu, é do banco, assim que seu pagamento entrar na conta, o banco vai descontar o valor referente aos juros daquele valor do cheque especial que foi utilizado. Bom, veremos então alguns termos aqui que é utilizado na ideia de matemática financeira, na ideia de juros. Capital. Capital nós vamos representar pela letra C. E isso se refere ao valor inicial de um empréstimo, ou valor inicial de uma dívida, ou valor inicial de investimento. Ou seja, aquilo que a pessoa vai estar emprestando para alguém. A taxa de juros, vamos representar pela letra I, devido a letra I representar a palavra em inglês de juros. A taxa é expressa na forma percentual, então, sempre quando falar em taxa é tantos por cento que vai dar o período, né? Então, aqui alguns exemplos. 5% ao mês, que vamos abreviar esse ao mês para A.M. 0,2% ao dia, que vamos abreviar para A.D. E 10% ao ano, a gente abrevia esse ao ano para A. Juros. Juros vão representar pela letra J, que corresponde ao valor obtido quando aplicada a taxa sobre o capital ou sobre algum outro valor da transação. Então você aplica a taxa sobre o capital, você vai obter o valor dos juros. E o montante é o capital acrescido dos juros que essa operação financeira produziu. E o montante é dado por essa fórmula então, né? Montante é o capital mais os juros. Aqui nós temos uma situação para a gente poder entender melhor como é que calcula o juros simples, o que é o juros simples. Então, no Réveillon de 2018, o Burandai pegou emprestado de um amigo a importância de R$ 1.000 e combinou que ficaria pagando pelo aluguel do dinheiro uma taxa de 5% todo mês, até poder devolver o valor emprestado. Então, a gente quer saber qual é o valor pago de aluguel no final de cada mês. Então, é só calcular 5% de R$ 1.000. Certo? Então, estou colocando aqui já o J representando os juros, né, que seria esse aluguel. Os R$ 1.000, então, é o que? A gente chama isso daqui de quê? De capital, né? É o valor que foi emprestado, certo? E multiplicado pela porcentagem, 5%, que está na forma decimal. Então, nós temos aqui juros igual a capital vezes taxa, que vai dar R$ 50. Então, em janeiro, finalizou janeiro, o Burandai vai lá e dá R$ 50 para o amigo dele. Certo? Ele ainda não tem os R$ 1.000 para devolver. Então ele vai dar só o aluguel do dinheiro, só os juros que esse dinheiro produziu. No mês de fevereiro, final de fevereiro, ele dá mais R$ 50. No mês de março, mais R$ 50. E assim por diante até ele conseguir os R$ 1.000 para devolver e assim finalizar a operação financeira, certo? Então observe que por que todo mês é R$ 50? Porque se no mês de janeiro o Borandai deu R$ 50, ele deu só os juros. Ele não debitou nada ainda dos R$ 1.000, ele continua devendo R$ 1.000. Então, para calcular o juro do mês de fevereiro, nós vamos calcular 5% em cima de 1.000 de novo, que vai dar R$ 50 de novo no mês de fevereiro, certo? Em outras palavras, ele vai ficar pagando R$ 50 por mês, né? Agora, nessa situação, o Borandai só vai conseguir devolver o valor emprestado no final de junho. Quando ele ter, é porque a gente imagina junho, porque caiu o 13º, né? A primeira parcela do 13º, então ele consegue pagar os R$ 1.000 que ele pegou emprestado. Então, quanto
ele terá pago só de aluguel desse empréstimo? De novo, a gente quer saber os juros. Notem que a gente tinha aqui, ó, esses 50 reais que eram os juros que ele estava pagando todo mês. Mas de onde veio esses 50 reais? Esses 50 reais veio daqui, né, ó, do cálculo feito em cima dos R$ 1.000, né? 5% de R$ 1.000. Só porque agora nós temos aqui, ó, uma repetição. Esses 50 reais ele vai se repetir durante 6 meses. Então todo mês ele estava dando 50 reais, até que no sexto mês, que é o mês de junho, ele dá o último aluguel de 50 reais. Então nós vamos ter esses 50 reais multiplicado pelo período que ele ficou emprestado, ou seja, pela quantidade de parcela, né? Já que é 50 mais 50 mais 50 mais 50, equivalente ao aluguel. Então nós vamos ter 300 reais. Ou seja, de juros, né? Todos os juros produzidos, esse dinheiro, né? Foi de 300 reais. Então em 6 meses, só de juros, o Burandai pagou 300 reais. Agora, supondo que o amigo que emprestou esse dinheiro para o Burandai guardou todo o dinheiro que recebeu dele, ou seja, o empréstimo mais os aluguéis, em uma caixa de sapato. Ele não confia no banco. Quanto ele terá na caixa no início de julho? Ou seja, se a operação finalizou em junho, um mês antes, então julho ele recebeu o dinheiro que tinha emprestado para o Burandai e todos os aluguéis. Então, para a gente poder descobrir isso, a gente tem a ideia aqui do que seria o montante. Porque a gente viu nos slides anteriores que o montante é o capital que foi emprestado, mais todos os juros produzidos por esse capital. Então, nesse caso aqui, nós temos o montante, vai ser os R$ 1.000 que foi emprestado, mais os R$ 300 que foi produzido de juros, né, até o mês de junho. Então, isso dá um total de R$ 1.300, que seria, então, o nosso montante. E aí, esse é o valor que vai estar lá na caixa, né? Que foi todo o dinheiro que ele recebeu referente ao empréstimo, né? Incluindo a devolução do empréstimo. Com isso, nós temos aqui uma ideia de como é que é calculado os juros. A gente viu, ó, que quando o dinheiro é aplicado somente um período, o que a gente vai fazer é calcular aquela taxa em cima do capital, né? Então, aqui nós temos o capital multiplicado pela taxa. Isso vai dar aquela prestaçãozinha lá, isso vai dar aquele aluguel que a gente viu lá de 50 reais, quando o capital é 1.000 e a taxa é de 5%. Bom, no segundo mês, nós vamos ter então esse valor capital vezes taxa repetido duas vezes, uma vez para o primeiro período e outra vez para o segundo período. Mas notem que o capital é o mesmo nas duas, a taxa também, então esses valores vão ser iguais. Então eu estou somando dois valores iguais. Então isso aqui equivale a dizer que vai ser o dobro, né, do capital pela taxa. Então, com 3 meses que esse dinheiro fica aplicado, nós vamos ter o triplo. Então, por isso que nós temos aqui capital vezes a taxa, mais capital vezes a taxa, mais capital vezes a taxa. Isso vai dar o triplo do capital vezes a taxa. Então, a gente percebe que, como o capital não muda, avançando o período, porque a gente está tendo a ideia de que, né, a cada período aquele juros está sendo devolvido, né, o empréstimo não, só os juros. Então, por isso o capital não aumenta e nem diminui. Então, nós temos aqui, ó, que após um período de desconhecido, T períodos, né, generalizando, nós vamos ter então capital vezes a taxa repetindo por T parcelas. Então, essa adição pode ser transformada em multiplicação, onde nós vamos ter o capital vezes a taxa multiplicado pelo total de parcela, então vezes T, que é a famosa formulazinha de juros igual a CIT, né? Ou seja, juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Observação importante, a taxa aqui eu estou considerando ela decimal, 5%, eu botei 0,05. Agora, nada impede da gente representar na forma de fração, né? Colocar 5 sobre 100, tá? Não vai ter nenhum problema. Até pode facilitar na hora de simplificar com o capital, né? Como a gente viu na questão anterior, o capital tinha 3 zeros, porque era 1.000. Então, quando multiplicar por 5 sobre 100, eu vou poder simplificar 2 zeros do 100 com 2 zeros do 1.000. E aí ficaria tudo inteiro, né? Ficaria uma multiplicação fácil de fazer aí de cabeça.